Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre derivadas de ordem superior. Definição: seja f uma função derivável, se a derivada de f também for uma função derivável, então a sua derivada é chamada de derivada segunda de f. Então, nós temos que a derivada segunda de f é a derivada primeira de f, derivada mais uma vez. Então, aqui nós temos a notação de derivada segunda, que pode ser escrita como a derivada segunda de y em relação a x. Exemplo 1. Dada a função f de x igual a 2x elevado ao cubo menos 9x, calcule a derivada segunda de f. Então, nós precisamos calcular primeiro a derivada primeira. Quem é a derivada de f? A derivada de f é a derivada de 2x ao cubo menos 9x. Derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. E derivada de menos 9x é menos 9. Agora, nós vamos calcular, então, a derivada segunda da função f. Então, agora, nós vamos calcular a derivada segunda de f. Quem é a derivada segunda de f? É a derivada de 6x ao quadrado menos 9. Qual é a derivada de 6x ao quadrado? 12x. E derivada de menos 9 é zero. Então, a derivada segunda de f é 12x. Definição: seja f uma função derivável. Se a derivada segunda também for uma função derivável, então a sua derivada é chamada de derivada terceira de f. Então, vamos à notação. Então, nós temos a derivada terceira de f, que pode ser escrito com as 3 linhas ou com o número 3. E ainda nós podemos ter a derivada terceira de y em relação a x. Exemplo 2. Dada a função f de x é igual a x elevado ao cubo menos cosseno de x mais e elevado a x. Calcule a derivada terceira de f. Vamos então calcular a derivada primeira. A derivada primeira vai ser a derivada de x ao cubo menos cosseno de x mais e elevado a x. Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos cosseno de x, seno de x. Mais a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Agora, eu vou calcular a derivada segunda deste resultado, dessa função f. A derivada segunda de f, então, vai ser a derivada de 3x ao quadrado mais seno de x mais e elevado a x. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de seno de x, cosseno de x. Derivada de e na x, próprio e na x. Agora, então, vamos para a derivada terceira de f. A derivada terceira de f é a derivada terceira de f é a derivada de 6x mais cosseno de x mais e na x, que é derivada de 6x, é 6, derivada do cosseno de x menos seno de x, e a derivada de e na x é o próprio e na x. Então, a derivada terceira de f é 6 menos seno de x mais e na x. Definição: seja f uma função derivável. Se a derivada n-1 de f também for uma função derivável, então sua derivada é chamada de derivada enésima de f. Notação: então, a derivada enésima de f, notação de derivada enésima de f, ou ainda a derivada enésima de y em relação a x. Exemplo 3. Dada a função f de x igual a 2 elevado a x, calcule a derivada quinta de f de x. Então, vamos à derivada primeira. Derivada de 2 elevado na x. A derivada de 2 elevado na x é 2 elevado na x vezes o ln de 2. Então, vamos à derivada segunda. A derivada segunda de f vai ser a derivada de 2 elevado na x vezes o ln de 2, que é igual a ln de 2 vezes a derivada de 2 elevado na x. O ln de 2 é uma constante, então por isso que nós conservamos a constante e derivamos a função.
Resultado, nós temos 2 elevado na x vezes o ln de 2 elevado ao quadrado. Agora, vamos à derivada terceira, depois a derivada quarta, e aí qual é a derivada quinta? A derivada quinta é o 2 elevado na x vezes o ln de 2 elevado na quinta. Na aula de hoje, então, nós estudamos derivadas de ordem superior. Muito obrigada.